Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aí na nossa aula de Tira Dúvidas do método RGT. Conforme eu falei com vocês no grupo, eu queria hoje fazer duas coisas. Quero mostrar para vocês o modelo do Cloud. Tem gente que fala que é Cloud, tem gente que fala que é Cloud. Eu vou chamar de Cloud para ficar mais fácil. Que está disponível agora no Brasil. Para quem não sabe, o Claude ele é um concorrente direto do ChatGPT e nesse benchmark aqui que eu acessei, eu já vi vários vídeos mostrando esse benchmark, o Claude 3.5 Sonnet é o que está na frente, tá? Então vocês podem ver que ele pontua em todas as categorias, ele pontua melhor que o ChatGPT 4o. Então, na média global 59, na média dessa categoria aqui, Reasoning, que eu não sei necessariamente o que significa, a média de coding, ou seja, para gerar código, de matemática, de análise de dados e de linguagem. Em todas essas categorias, o cloud está vencendo, né? Então, ele já estava se mostrando um modelo muito bom aí já estava acompanhando isso em vários vídeos aí principalmente de, de pessoas no exterior que criam conteúdos, né, uns conteúdos em inglês que eu acompanho, muita gente falando do cloud como uma excelente alternativa para o ChatGPT. Não como alternativa no sentido de ser mais barato ou o que seja, mas no sentido de ser melhor mesmo. E aí eu resolvi fazer esse teste e possivelmente vou continuar usando ele, tá? Não usei com muita coisa ainda. Nas últimas semanas eu tive dando curso presencial, então basicamente fiquei só no ChatGPT mesmo. Mas fiz para algumas coisas muito pontuais assim que já me ajudaram muito, principalmente coisas que envolviam código. Então, para vocês entenderem como é que funciona, né? Essa é a tela do Cloud. Eu estou assinando o plano profissional. Ele tem a tela lateral aqui com os últimos chats, né? Então, assim como tem no chat GPT, eu achei interessante que ele tem essa possibilidade de você pesquisar entre os chats que você deixou salvo. Você sabe que isso é um defeito do chat GPT, isso não aparece disponível no chat GPT. Então, a gente tem que ficar pesquisando aqui, rolando a barra para encontrar um chat, uma conversa antiga que a gente fez no chat GPT. E isso muitas vezes é bem negativo, né? Porque às vezes uma coisa que você fez há meses atrás você não consegue encontrar. Para resolver isso, eu costumo acessar o aplicativo pelo celular, porque lá no aplicativo do ChatGPT no celular ele deixa você fazer essa pesquisa. Pelo navegador ele não deixa, né? Não consigo entender por quê. Seria fácil de implementar, mas tudo bem. Bom, a ideia é a mesma do ChatGPT, então toda a ideia de engenharia de prompt que vocês vão usar aqui no cloud é exatamente igual. Então a gente pode pensar assim, me explique o que é concreto armado. E ele vai respondendo aí, né? Então vocês vejam, né? Esse é aquele prompt direto, né? Sem dar exemplo, sem definir formato, sem definir persona, sem definir tom, estilo, nada, né? Eu simplesmente pedi para ele explicar o que é concreto armado. Eu vejo que ele é bem objetivo. A gente pode ir mais além. Me ajude a explicar esse conceito em um texto de 10 parágrafos. Vai lá, vamos ver. Ó, interessante, quando você pede uma tarefa maior, ele abre essa tela do lado aqui, como você estivesse pedindo para ele fazer uma tarefa e ele está entregando essa tarefa aí, né? Então, ao invés de jogar o texto aqui no chat, ele abre essa janela lateral e aí vamos deixar ele terminar, vocês vão ver. Ok. E aí percebam o seguinte, ele dá a resposta aqui, ou seja, o que você me pediu está aí nessa tela do lado. E aqui a gente pode simplesmente copiar diretamente e levar lá para o Word, mas ele também deixa fazer o download. E vamos ver o formato desse download aqui. Vou passar um instantinho aqui. Vamos ver se ele... ele baixou aqui, pessoal. Então tá lá. Ele salvou no formato Markdown, que a gente consegue abrir em editores de texto Markdown, mas enfim, eu posso depois falar isso para vocês em uma aula de programação. Mas está aqui, ó, exatamente o texto que a gente pediu para ele gerar, já
numa estrutura, enfim, já num arquivo externo, né? Vocês sabem que no chat GPT, principalmente na versão gratuita, a gente tem que copiar e colar do chat. E na versão paga a gente pode pedir para ele exportar, mas enfim, vocês sabem que isso acaba sendo um lado negativo aí, né? Uma deficiência, eu acho, do sistema do chat GPT que não entrega tão bem quanto esse caso aqui do Claude está entregando. E aí, assim, coisas que o Claude não faz. O Claude não gera imagens. Então, ó, eu entendo seu interesse em ter uma imagem sobre o concreto, mas infelizmente não tem capacidade de gerar, produzir, editar, ou manipular ou criar imagens. Só se tem IA focado em texto e não possui recursos para trabalhar com gráficos ou imagens. Então, esse seria um ponto que o ChatGPT ganha, né? Porque o ChatGPT na versão paga, ele tem o modelo da UI disponibilizado e a gente consegue gerar imagens lá. Só que aí, olha que interessante, ele falou, no entanto, posso oferecer uma alternativa que pode ser útil. Posso criar uma representação visual simples usando caracteres ASCII e descrever verbalmente como mais sobre o concreto armado poderia ser. Qual dessas opções você preferiria? É interessante que eu fico pensando assim, talvez essa descrição de como o concreto armado poderia ser serviria muito bem para aqueles conteúdos de pessoas que não... pessoas com alguma deficiência de visão ou de escuta, é, acho que mais de visão no caso, né? Que não poderiam ver a imagem, aí poderiam ler uma descrição, ouvir no caso. E ele fala: se você realmente precisa de imagem real, sugiro usar um mecanismo de busca de imagens online ou um serviço de geração de imagens por IA. Esses seriam mais adequados para criar uma representação visual do concreto armado. E ele pergunta: posso ajudar de alguma outra forma? Vamos ver essa representação em ASCII. Ele deve abrir a tela da lateral aqui. Que interessante, ó. Quem lembra daqueles tempos antigos de usar o Mirk ou aqueles serviços de chat que a gente tinha que não dava para carregar imagens nem nada, e as pessoas faziam artes dessa forma, né? Usando só caracteres e a legenda, né? O contorno do concreto. Isso aqui, as barras de aço, então isso aqui é uma visão em corte, né? É uma seção. Ó, o retângulo externo representa a forma de uma viga de concreto. Os sinais de mais representam o contorno do concreto. Os O representam as barras de aço dentro do concreto. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu acho que o ChatGPT não faz isso tão bem, tá? Porque por mais que ele não gere a imagem, ele foi... não quis perder a briga aqui. Tentou me entregar alguma coisa de qualquer forma. É, bom, aí o Cloud não tem o assistente GPT especializado igual a gente tem no chat GPT, mas ele tem esse Projects aqui. E esse Projects, pelo que eu entendi, ainda não usei muito bem, mas ele funcionaria como um assistente GPT especializado. Vamos fazer um teste aqui agora. Bom, dá para a gente colocar as instruções específicas, então aqui seria aquelas instruções. Vamos pegar aquele assistente que a gente fez na aula do redator de e-mails. Eu abri ele aqui hoje. Vamos copiar e colar essas instruções e vamos ver qual que é o resultado que ele entrega no Cloud, com muita coisa aberta. Tá, salvei as instruções e vamos ver se ele vai funcionar. Ah, mesma lógica, né, pessoal? Para quem não lembra, né, aquele meu assistente no chat GPT, ele funciona assim mesmo, né? A gente fala, preciso escrever um e-mail e ele vai me perguntar qual é o tipo de e-mail daquela lista de três. E o Claude, eu colei exatamente o mesmo prompt, né? Então ele está entregando exatamente a mesma coisa. Então vamos ver, e-mail de proposta. Vamos ver qual que escreve o melhor e-mail. Tá, vamos falar para ele o seguinte. Gere... Ah, não, já sei. Vou pegar aquele padrão que eu tenho, que a gente usou na aula, e eu vou dar os mesmos dados para os dois assistentes e vamos ver qual que escreve o melhor e-mail. Template para comunicação. Tá, e-mail de proposta. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Isso aqui eu dei na aula pessoal lá em Concórdia. Ok, vamos ver se ele entende assim. Com base nas informações, aqui está o e-mail. Assunto, proposta, projeto de acessibilidade da Praça do Bairro Itacurubi. Prezado Daniel, espero que esta mensagem encontre bem. Vem por meio, deixa apresentar nossa proposta para o projeto de acessibilidade. Então tá lá, seguiu basicamente a ordem, né? Olha, eu acho que muito parecido com a entrega do ChatGPT, tá? Vamos ver lá no nosso assistente. Então a gente quer um e-mail de proposta, ele pediu os dados também, e eu vou colar aqui.
Precisar Daniel, gostaria de apresentar nossa proposta para o projeto de acessibilidade da Praça Baía Itacurubi. Esse aqui parece que ficou mais curto, né? Mas mais objetivo também. Eu não sei vocês, mas a legibilidade aqui para mim não tá tão boa quanto tá no ChatGPT. A sensação é que no ChatGPT dá para ler melhor o texto, a organização. Mas eu acho que tem como a gente alterar isso aqui. Vamos ver, ó. Nossa, tem até um dyslexie friendly aqui, amigável para disléxicos. Nossa, olha como é que fica diferente o texto. Interessante, parece que ele fica mais gordinho na base, né? Default. Bom, isso aqui é basicamente para mudar a fonte, então. Acho que do ponto de vista de conteúdo, não tem nada demais, né? A gente não fez uma tarefa também muito complexa. Tá aí, ele entregou. Então, eu vou continuar usando, tá, pessoal, o Cloud aí no dia a dia e vou acumulando aí mais experiência em outros usos para ir compartilhando com vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida específica aí ou quiserem fazer algum teste, pode me mandar mensagem lá no grupo ou no Instagram e a gente trabalha junto aí alguma possibilidade, algum teste. Bom, então era isso que eu tinha para hoje. Na próxima aula eu quero mostrar para vocês como a gente pode criar um script para rodar a API do GPT-4o dentro do Google Colab, para vocês rodarem uma planilha inteira de prompts ao invés de ter que ficar usando um por um. E aí, esse exemplo a gente pode falar na próxima aula, então, possivelmente na semana que vem, vou disponibilizar o link lá para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, vocês sabem onde me encontrar. Obrigado aí para todo mundo, boa sexta para todos, bom fim de semana e até semana que vem. Um abraço.